Olá, nós estamos aqui hoje para falar sobre a solução para um problema silencioso que acontece dentro dos hospitais do mundo todo e que custa mais de 26 bilhões de dólares por ano. Em nome de toda a nossa equipe, é uma honra apresentar uma tecnologia que não só economiza recursos valiosíssimos, mas que, acima de tudo, redefine o que é excelência no cuidado com o paciente. Nosso objetivo aqui é muito direto. A gente quer mostrar como uma inovação anatomicamente inteligente resolve um desafio caríssimo, um desafio que as tecnologias de hoje simplesmente não dão conta. E com isso, a gente alinha de forma perfeita a segurança do paciente com a sustentabilidade financeira das instituições. Bom, o nosso roteiro hoje vai ser bem lógico. Primeiro, a gente vai entender o tamanho real dessa crise multibilionária. Depois, vamos dar um zoom no seu epicentro anatômico. Vamos analisar por que as soluções que existem hoje falham tanto e aí sim, vamos revelar a nossa inovação, o impressionante retorno que ela traz e a oportunidade gigantesca que ela representa no mercado global. Para começar, é fundamental a gente entender uma coisa. As lesões por pressão, ou LPPs, não são só um problema clínico. Elas são uma verdadeira crise de saúde e econômica em escala mundial. Nós estamos falando de algo que afeta milhões de pessoas e que drena bilhões e bilhões de dólares dos sistemas de saúde todos os anos. Agora, olhem para esse número. 26,8 bilhões de dólares. Esse é o custo anual só nos Estados Unidos. Esse valor, por si só, já mostra a magnitude financeira do desafio que a gente tem na mão. É um ralo sistêmico de dinheiro, e é exatamente aqui que a nossa oportunidade começa. E não pensem que isso é algo raro. Quase 13% de todos os pacientes hospitalizados enfrentam esse problema. Então não estamos falando de casos isolados, sabe? É uma vulnerabilidade do sistema, uma falha que acontece dia após dia, até nos hospitais mais avançados do planeta. E o impacto vai muito, mas muito além do financeiro. Como a gente pode ver aqui, uma LPP não é só uma ferida. É uma síndrome complexa que pode simplesmente dobrar o risco de morte em pacientes idosos. Nas UTIs, esse número pode chegar a mais de 26%. Uma LPP é um sinal de alerta, um marcador de fragilidade que indica que os resultados para aquele paciente podem ser bem piores. Ok, agora que a gente já entendeu o tamanho da crise, vamos afunilar um pouco a análise. Porque, como em todo grande problema, sempre existe um epicentro. Uma área específica onde a batalha é mais difícil e onde as soluções que a gente tem hoje se mostram, na prática, ineficazes. E aqui está o ponto central de tudo, a região sacral. Essa pequena área do corpo é responsável por impressionantes 37% de todas as lesões em UTIs. Essa concentração enorme não é coincidência, né? Ela está basicamente nos dizendo que existe um mecanismo de falha muito específico e recorrente acontecendo bem ali. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Com toda a tecnologia de curativos que a gente tem hoje, por que essa área específica continua sendo nosso calcanhar de Aquiles? A resposta, por mais incrível que pareça, não está no curativo. Ela está na nossa própria anatomia. Este slide mostra o verdadeiro culpado. O nome desse mecanismo é rastreio interglúteo. O que acontece é que a própria anatomia humana cria uma espécie de canal, uma via expressa, para os contaminantes que viajam direto para a área do curativo sacral, atacando as bordas dele e causando falhas catastróficas. Sabendo que o problema real é esse rastreio anatômico, a próxima pergunta é lógica. Como o mercado lida com isso hoje? A resposta curta é: ele não lida. Vamos entender o porquê. Dá uma olhada nessa tabela. As fraldas, elas só contêm. Elas não bloqueiam. As barreiras tópicas, como as pomadas, elas protegem a pele, mas não o caminho físico da contaminação. E os curativos profiláticos, que são caríssimos. Eles foram feitos para lidar com pressão, mas as bordas deles ficam completamente indefesas contra esse ataque que vem de baixo. E os sistemas invasivos são complexos demais para um uso mais amplo. Nenhuma dessas soluções resolve o problema na raiz. O mercado tem uma falha fundamental de design. É exatamente para preencher essa lacuna fundamental que nós desenvolvemos uma solução. E não é só um produto melhorado, não. É uma categoria de dispositivo médico inteiramente nova, projetada com um único propósito em mente. Eu quero que vocês conheçam o SWB. A definição dele já é a sua maior força. É uma barreira anatômica externa, não invasiva, e que foi projetada para uma única tarefa: selar a fenda interglútea e bloquear fisicamente o caminho da contaminação. É uma solução elegante para um problema anatômico, simples, focada e principalmente eficaz. E a sua implementação foi pensada para otimizar o dia a dia da equipe de saúde. Em 3 passos bem rápidos, a proteção está garantida. E o que isso quer dizer na prática?
menos retrabalho, menos trocas de curativos de emergência e uma equipe de enfermagem menos sobrecarregada, mais focada no que realmente importa. É eficiência operacional na veia. Agora, vamos ao ponto central de qualquer investimento. Como essa proteção se traduz em retorno financeiro? A chave aqui é um conceito chamado custo-evitação. Ou seja, a gente faz um investimento modesto agora para prevenir despesas que seriam exponencialmente maiores lá na frente. E esse dado aqui, ele é crucial. Quase 60% de todos os custos estão concentrados nas lesões mais graves. Sendo assim, a estratégia financeira mais inteligente não é tentar otimizar o tratamento, e sim impedir que a lesão chegue a esse estágio grave. É na prevenção da progressão que o verdadeiro valor é gerado. E essa tabela quantifica esse valor. Olhem só os números. Mesmo num cenário conservador, a economia mensal por pacientes chega perto de R$ 4.000. E essa economia vem diretamente da redução drástica no uso de curativos avançados, da otimização do tempo da equipe e, principalmente, da prevenção de complicações que aumentam o tempo de internação. Em resumo, os benefícios são claros e todos se conectam. Nós estamos falando de evitar custos diretos, de aumentar a eficiência da equipe, de proteger o investimento que já foi feito em outras tecnologias e, no fim das contas, de fortalecer a sustentabilidade da instituição, liberando recursos para onde eles podem gerar mais valor. E essa solução não atende a um nicho de mercado. Agora, vamos ampliar o nosso foco para a escala dessa oportunidade, que é imensa e está em plena expansão. Este é, sem dúvida, o momento certo para agir. Este gráfico mostra uma realidade que é inegável e, ao mesmo tempo, preocupante. O número absoluto de casos mais do que dobrou em 3 décadas. E esse crescimento é impulsionado por tendências demográficas globais que não têm volta, o envelhecimento da população e o aumento de comorbidades. O mercado não é apenas grande, ele está crescendo de forma acelerada e previsível. O SDBB não é apenas mais um produto. Ele é a única solução projetada especificamente para o epicentro anatômico de uma crise de saúde global que só tende a piorar. Ele atende a uma necessidade que é clara, crescente e que até hoje não tinha sido resolvida de forma fundamental. A lógica aqui é irrefutável. Proteger melhor custa muito menos do que reparar tarde demais. Por isso, nós convidamos vocês a se juntarem a nós nessa missão. Juntos, nós podemos redefinir o padrão de cuidado, protegendo milhões de pacientes e, ao mesmo tempo, gerando um retorno financeiro sólido e sustentável para os sistemas de saúde. Muito obrigada!